Oi, pessoal, professora Cristina, estamos aqui para mais uma aula, CIV 0142, transporte aquaviário. Hoje nós vamos falar sobre transporte e meio ambiente. Bom, desde 1948, a IMO, International Maritime Organization, vem lutando em favor de promover o transporte marítimo de forma ambientalmente segura, eficiente e sustentável, através da cooperação entre as nações. Segundo a IMO, estima-se que transporte marítimo tem emitido 1.046 milhões de toneladas de CO2 em 2007, o que equivale a 3,3% de todas as emissões globais daquele ano. As previsões da Organização Marítima Internacional mostram que em 2050, na ausência de novas políticas, as emissões totais do setor de transporte marítimo podem crescer de 150%, em comparação com os níveis de 2007, a 250%, dependendo do crescimento da indústria. Aí vocês já viram, né, gente? A gente em pleno aquecimento global e o transporte marítimo com essas previsões aí de emissões de carbono. Medidas técnicas e operacionais, sendo elas públicas ou privadas, podem aumentar a eficiência energética do setor, ajudando assim a reduzir as taxas de gases de efeito estufa entre 25% e 75% por tonelada quilômetro abaixo dos níveis atuais. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, aponta para o fato que a IMO está alterando o perfil da navegação para reduzir a emissão de poluentes ambientais e estabelecer indicadores de emissão de gases de efeito estufa, entre outras ações. Isso determinará a agregação de tecnologias às embarcações, principalmente aos motores, propulsores e a seus combustíveis. Vocês estão acompanhando que em todas as áreas essa questão dos motores e combustíveis, né? Não é só no transporte aquaviário e marítimo, que está sendo estudado outras formas da gente conseguir navegar, né? E se transportar sem poluir tanto. Quanto às emissões de gases de efeito estufa, o transporte marítimo se apresenta como um modo de menor impacto ambiental. Porém, cerca de 50 mil navios da Marinha Mercante transportam 90% de todas as mercadorias comercializadas em âmbito mundial, o que torna o transporte marítimo indispensável para a economia mundial. Então, é muito isso, né, minha gente? Embora ele tenha tudo que nós vimos de emissão de gás, mesmo assim, ainda ele é o menos poluente. A questão ambiental vem assumindo um papel de destaque nos principais fóruns mundiais e é um dos grandes problemas enfrentados por diversos países. Não existe ainda uma regulamentação aplicável às emissões dos transportes marítimos internacionais. Porém, é melhor que haja um planejamento estratégico agora para que o transporte marítimo não venha a ser um problema no futuro, pois os outros setores, os outros modais e as outras energias, elas estão sendo bastante estudadas. Então, se o transporte marítimo não fizer nada, embora ele seja o que menos polua, hoje, no futuro, ele pode vir a ser pode ter problemas, né? Ele vai se destacar, né, se ele não fizer uma renovação. Para que isso seja possível, deve haver uma preocupação sobre o assunto de forma estratégica, tanto governamental, quanto empresarial. A escolha da frota ideal para uma determinada atividade de transporte é fundamental. Segundo a Confederação Nacional do Transporte,
em 2011, né, a divisão modal brasileira no ano de 2011 apresentou 61,10% para o modo rodoviário, 20,70% para o modo ferroviário, 13,60% para o transporte aquaviário, 4,20% para o dutoviário e 0,40% para o transporte aéreo. No segundo a ANTAC, a navegação de cabotagem vem crescendo significativamente nos últimos anos no Brasil, porém a mesma ainda não é muito expressiva. O planejamento de transporte em nosso país deverá considerar cada vez mais a variável ambiental nos seus projetos estratégicos. No âmbito empresarial, cabe o papel de apoiar essas diretrizes e estabelecer políticas de transportes que privilegiem o transporte menos degradante ao meio ambiente, seguindo na direção da priorização dos transportes de grande capacidade e de baixo custo ambiental. Para isso, há que se rever a sua divisão modal para que o modo aquaviário tenha mais peso. Da produção de minério de ferro comercializada no mercado interno, apenas 0,49% do volume é transportado por navegação de cabotagem. Vocês lembram, né, gente? Cabotagem é dos rios. E na costa. O atual cenário brasileiro logístico-econômico mostra que a navegação de cabotagem tem potencial de crescimento para os próximos anos, sendo um modo de transporte com menor impacto ambiental. No Brasil, existe escassez de serviços de navegação, em razão da reduzida frota de navios destinada à navegação de cabotagem e da precariedade de alguns portos, o que gera entraves para o crescimento desse modo no país. A gente já viu um pouco sobre portos, né? Segundo a ANTAC, em 2012, a navegação de cabotagem de 2002 até 2011 aumentou cerca de 38%. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, em 2012, conforme sua resolução no CONAMA, meio ambiente é o conjunto de fatores e condições que interagem. Esses fatores podem ser sociais, culturais, biológicos e naturais, e permitem abrigar e reger a vida em todas as suas formas. O meio ambiente, no qual se instala uma organização, é afetado por sua atuação. Por esse motivo, essa organização tem a responsabilidade de preservá-lo, incluindo-se o ar, a água, o solo, os recursos naturais, a flora, a fauna, os seres humanos e suas inter-relações. Portanto, ela deve respeitar o meio ambiente que a cerca, agindo como não poluente e cumprindo as legislações e normas pertinentes. A ISO 14001 de 2004. A navegação marítima, sendo ela de cabotagem na costa ou internacional, na costa brasileira ou internacional, interage com o meio ambiente, tanto nos mares como nos rios, e estes abrigam várias comunidades de seres vivos. Nesses ecossistemas, qualquer incidência excessiva de resíduos pode acarretar um desbalanceamento natural, afetando todo o planeta. E vocês sabem, né, gente? Tem toda uma vida no entorno dos mares e dos rios, né? Tem pescadores, né? Tem inúmeras comunidades, tem plantações, né? Então, um navio que chega, a gente está vendo agora, né? Esse navio que está aqui na costa de Macapá e que trouxe a variante Delta para o Amapá, né? Assim como ele traz na sua equipe, ele também pode trazer no seu casco, né, inúmeros vegetais e animais que não existe aqui e, portanto, né, não tem resistência e às vezes esses seres eles trazem muito problema para a nossa fauna e para a nossa flora. Mudança climática. Uma mudança no clima é identificada quando ocorre uma reunião de fatores.
O primeiro refere-se a uma mudança que possa ser atribuída direta ou indiretamente à atividade humana e à natureza. O segundo pressupõe uma alteração da composição da atmosfera global. A mudança climática global é um dos grandes problemas enfrentados por diversos países e tem o potencial de alterar o ambiente, bem como o modo como os seres humanos interagem entre si e com a natureza. Vocês têm acompanhado, né, na TV, assim, grandes chuvas, né, grandes secas, né, maremotos, e essas, às vezes, 1 ou 2 graus na mudança do clima mundial acarreta problemas em várias partes do mundo. O aquecimento global é um desses principais problemas ambientais enfrentados pelo homem. As consequências disso já são visíveis em todo o mundo, como o degelo das calotas polares. Essas mudanças climáticas têm graves efeitos sobre os oceanos. Elas ameaçam não somente o ecossistema costeiro, como também os setores econômicos que dele dependem. Dentro do quadro das mudanças climáticas, encontra-se o efeito estufa. Hoje ele é considerado um dos principais impactos ambientais em escala global. Esse fenômeno consiste na retenção do calor irradiado pela superfície da Terra devido à concentração de gases do efeito estufa, tendo como seu principal representante o gás carbono ou dióxido de carbono na atmosfera, o que eleva a temperatura média do planeta, que a gente já falou, né? Desenvolvimento sustentável. Vou falar um pouquinho do bom agora. A organização WWF Brasil, em 2012, dispõe o seguinte sobre o tema. A definição mais aceita para o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Muito legal, né? Vocês já devem ter ouvido falar, porque está bastante divulgada na sociedade essa definição. Portanto, para ser alcançado o desenvolvimento sustentável, depende do planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. A partir desse entendimento, surge o termo de carga sustentável. Ele visa, através do planejamento, alcançar o desenvolvimento e crescimento constante das atividades dos meios de transporte de carga, sem degradar o meio ambiente onde ocorre esse crescimento da infraestrutura e da atividade. IMO, International Maritime Organization, e o meio ambiente. IMO é a Organização Marítima Internacional, ela é uma das agências especializadas da ONU. Acho que vocês sabem que a ONU é a Organização das Nações Unidas. Essa organização é responsável pela segurança da navegação e pela prevenção da poluição marinha por navios. A IMO surgiu devido à necessidade de serem criadas normas internacionais de segurança e prevenção de poluição que regulassem o transporte marítimo. Essas normas internacionais são chamadas de tratados marítimos. Esses tratados adquirem cada vez mais a relevância no ideal mundo sustentável que as organizações vêm tentando criar. Em 1948, em uma conferência internacional em Genebra, aprovou-se uma convenção estabelecendo formalmente a IMO. O seu nome originalmente era INCO, do inglês International Maritime Consultative Organization, ou Organização Marítima Consultiva Intergovernamental. Em 1982, seu nome foi mudado para IMO. Durante alguns anos, a IMO teve a tarefa de elaborar uma série de medidas para prevenir acidentes com petroleiros. Eles ocorriam devido às suas operações de limpeza de tanque
de carga e de eliminação de resíduos da casa das máquinas. Porém, com os anos foram surgindo necessidades que demandavam a criação de regras ambientais para todo tipo de frota. Sendo assim, foi criada a mais importante de todas as medidas, a Convenção Marpol, em 1973, a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, alterada pelo Protocolo de 1978. Então, ela abrange não só a poluição acidental e operacional, mas também a poluição por produtos químicos, produtos em embalagens, esgoto, lixo e poluição do ar. Imagina um navio que navega por meses seguidos, né? Ele tem todo um lixo, tem todo o esgoto e anteriormente eles jogavam tudo para o mar, como se os mares fossem infinitos e se autolimpassem. Dessa forma, mais razão e importância começaram a ser dados ao que seria chamado nos dias de hoje de uma visão mais sustentável. A Marpol 73/78 inclui regulamentações referentes à construção e à resistência estrutural da embarcação, como o fato do navio possuir tanques de lastros segregados. A Marpol 73/78 consiste em 20 artigos, 2 protocolos e 6 anexos, que contêm regulamentações para a prevenção da poluição por regras para a prevenção da poluição por óleo, regras para o controle da poluição por substâncias líquidas nocivas a granel, regras para a prevenção da poluição causada por substâncias danosas transportadas por mar sob a forma de embalagens, regras para a prevenção da poluição causada por esgoto dos navios, regras para a prevenção da poluição causada pelo lixo dos navios, regras para a prevenção da poluição do ar causada por navios. A regra 21 da Marpol introduziu a exigência do casco duplo para navios de 5.000 DWT ou maior, ordenados para fabricação a partir de 93. Vocês acompanham, né, gente? No Nordeste, com um acidente, quanto que se polui, quanto que se perde da flora e da fauna dos mares, né? Quanto que atrapalhou, né, o turismo e a vida dos habitantes, a mortandade de peixes. Então, a poluição no mar realmente é um grande problema. E ela não fica num só lugar, né? Então, e também para você tirar, né, acabar, dirimir a poluição, são gastos enormes. A missão da Organização Marítima Internacional, como uma agência especializada das Nações Unidas, é a de promover o transporte seguro, ou melhor, o transporte ambientalmente seguro, eficiente e sustentável através da cooperação. Isso poderá ser realizado caso sejam adotados os mais elevados padrões possíveis de segurança marítima, de eficiência da navegação e de prevenção e controle da poluição por navios, bem como através da consideração das questões legais relacionadas e da implementação efetiva dos instrumentos da IMO com vista à sua aplicação universal e uniforme. Esses tratados são de grande relevância devido ao fato de os navios serem os principais meios de ligação entre os países e responsáveis pelo comércio internacional. Porém, os navios não têm rotas fixas. Por exemplo, o navio mineraleiro pode estar no Brasil hoje e após 32 dias, com uma velocidade média de 14 nós, chegar à China e ficar aguardando em fila por cerca de 5 dias. Com mais 2 dias, ele ficará atracado, descarregando no porto. Assim, a descarga total inicia-se outra viagem. No 13º dia, esse navio chegará à costa leste da Austrália.
Enfim, em menos de 2 meses, esse navio terá passado por 3 países, 3 oceanos e 3 continentes. Aqui é a rota. 21 convenções da IMO, das 51, dizem respeito às questões ambientais e são adotadas e em funcionamento no transporte marítimo mundial. Registro da IMO. Além da responsabilidade pela segurança da navegação e prevenção da poluição marinha dos navios, a IMO também cuida dos registros dos navios, ou seja, da frota mundial. É igual ao veículo automóvel, né? O Detran é o responsável por registrar, né? Os navios também têm seu registro da IMO. Esse registro IMO dos navios é obrigatório e está vinculado ao banco de dados Lloyd's IHS Fair Play em nome da IMO. Com o registro da IMO, todas as embarcações podem ser monitoradas e classificadas pelas classificadoras internacionais, como a Lloyd's Register Classification. O número IMO é a identidade do navio, que é criado logo em seu nascimento, entre aspas, né? Mesmo que o nome do navio mude, o seu número da IMO, né, que é o registro de identidade, não muda. Com esse registro, a IMO pode acompanhar o trajeto da vida do navio e seus fluxos, seguindo suas rotas e intensidade. Dessa forma, a IMO consegue, inclusive, monitorar as áreas de maior incidência de emissão de gases. A IMO vem, por muitos anos, desempenhando um papel muito importante perante a sociedade marítima, com o intuito de dar uma resposta ao mundo quanto aos impactos ambientais marítimos. Assim, ela adota diversos tratados internacionais marítimos, desde a Convenção da Marpol até a gestão de água de lastro, a gestão do lixo e outros. Quando todos esses tratados estão 100% quase todos esses tratados estão 100% em vigor, com o intuito de minimizar os impactos ambientais marítimos no mar ou no ar. Impactos ambientais causados pelo transporte marítimo e seus indicadores. A IMO, há muitos anos, vem estudando os impactos ambientais causados pelo transporte marítimo no mundo, e cada vez mais o assunto tem se tornado mais relevante e mais preocupante. A organização, com todos os seus acordos e tratados, sugere que alguns impactos ambientais sejam considerados de maior relevância para o transporte marítimo internacional, porque implicam um reflexo negativo para a natureza. São considerados como indicadores de impactos ambientais relevantes a água de lastro, os hidrocarbonetos, as águas oleosas, o esgoto, as tintas anti-incrustantes, os resíduos sólidos e o mais relevante desses, as emissões de gases de escape. Então faz parte dessa lista o CO, CH4, N2O, CO2, SO2 e NOx. Esses indicadores, se não forem planejados e administrados de forma a minimizar a quantidade emitida na natureza, futuramente causarão um colapso do ecossistema, onde o ser humano será o maior prejudicado. A falta de administração desses indicadores poderá elevar, nos próximos anos, a riscos sociais, ambientais e econômicos. É isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima aula.